Tudo certo, então Então, começamos? começando. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Mais uma live, né, Gilson? Eu acho que é a quinta live do ano de 2026. Já, cara? Quinta Pô, é live. verdade. Quinta Nossa, live. o tempo passa. Então, muito boa noite, gente. Hoje a gente vai fazer uma live sobre técnicas de vendas, né? Lembrando que o propósito da consultoria é sempre dobrar o seu lucro em um ano e não só através de vendas que a gente consegue duplicar o seu lucro, mas através dos 7 pilares que a consultoria definiu, que são as áreas importantes dentro de uma empresa, né, Gilson? Meu nome é Marcelo Estival, sou consultor de empresas, atuo aqui em Curitiba e região, caso alguém que esteja acompanhando não saiba, não conheça. Faz quase 10 anos que eu atuo nas empresas de Curitiba e região, e o Gilson é dono da Top Level Motors e está entrando nessa consultoria também devido à experiência tanto corporativa em empresas quanto como empresário, né, Nossa Gilson? proposta aqui, né? Nossa proposta aqui é trazer o empresário da vida real, que é o que eu sou, Isso mesmo. para a realidade da consultoria, né? E a Isso. cada semana a gente trazer algum ponto que ajuda o nosso amigo que é empresário do outro lado a conseguir dobrar os lucros dele aí com as técnicas da consultoria que tem funcionado muito bem. Exatamente. E hoje a gente vai focar em técnicas de venda. Semana passada, para quem não assistiu a live, ela tá lá no Instagram, né? Sim. Tá no YouTube também, né? Tem um canal do YouTube que está começando. Tá tudo começando, né? A gente Sim. começou É um projeto novo, um né? projeto É um projeto novo. novo. A gente começou o Instagram da MS Consult recentemente. Nós temos o Instagram já do Marcelo Estival Consultor, mas da Sim. MS Consult está engatinhando. Tá engatinhando. Mas tudo tem um começo, né? O YouTube também está começando. Tá começando. Mas na semana passada, lá no Instagram, a gente colocou os passos de uma venda eficaz, que eu queria relembrar aqui, Gilson, se você não se importar. Vamos lá, Mas, eu também lembro. na sequência, vamos ver se a gente já fala das principais técnicas de vendas que você, que é empresário que vende, ou você que é vendedor que vende, já está acostumado a fazer, muitas vezes sem nem saber que tem um nome para essa técnica, que você já instintivamente já faz, né? Ou se não faz, que nem você falou, tem gente que não faz. Precisa começar a fazer agora, Precisa né? começar fazendo. Porque eu acho que venda não é só técnica, obviamente, né? Mas a técnica é como eu posso falar? É um potencial para você fechar mais negócio. Tem muita gente que é muito intuitivo, né? Tem muito empresário do dia a dia que ele vai fazendo, faz muito bem feito, mas uma técnica ela faz exponencializar o negócio muito rapidamente, né? E detalhe, né? treina muito bem a equipe. Exatamente. Ajuda no treinamento da equipe, né? Padroniza. Padroniza. Exatamente. Eu, dentro das consultorias, toda semana tenho algum treinamento de vendas e essas técnicas que a gente vai falar são técnicas que, geralmente, nos treinamentos eu passo para a equipe, que a gente faz simulações, que a gente cita exemplos, que a gente faz o pessoal entender cada vez mais os melhores argumentos dentro da área de vendas, né, Gilson? Então, só para lembrar dos passos de uma venda de qualidade, né? Primeira coisa que a gente falou semana passada dos passos é o planejamento da venda, estudar o cliente, sempre entender como é que é o Instagram dele, o perfil dele, se a persona dele se identifica com o teu produto, dentro da tua linha de produtos você entender o que pode chamar mais a atenção dele, o que pode resolver o problema dele, né? Toda venda, na hora desse planejamento, a gente tem que pensar que ou acontece por causa de uma dor latente ou um desejo ardente, né? Não é isso, Sim, isso mesmo. Você sempre fala isso. Não entra na água se a água estiver sem saber se ela está quente ou está gelada, né? Isso Para você mesmo. atender um cliente, você tem que saber aonde você está botando o pezinho, né? Então você precisa conhecer ele, né? Saber quem que é ele, qual que é a ideia do que ele quer, qual que é as estimativas, tudo isso, né? Que produto que você está vendendo para ele, se faz sentido para aquele cliente, né? Tudo isso. Principalmente se for um contato frio, né, Gilson? Sim. Né? Claro, você vai ter contatos quentes, que você vai receber indicação, mas o contato frio, mais do que nunca, você deve estudar o perfil do cliente. Né? E como toda empresa, né? A gente não falou de prospecção? Falou? Não falamos. Podemos abordar. É legal. Só para fazer um gancho? Como a gente falou de lead frio, né? Uma empresa, eu acho que prospecção, ainda mais para empresa pequena, bem lembrado, prospecção... Vou subir o ar aqui um pouquinho. Saiu do nosso radar, mas prospecção para uma empresa, Marcelo, eu diria assim, para o pequeno empresário, eu acho que assim, 50% da vida dele tem que ser fazer prospecção. 50% do trabalho dele, né? 50% do dia a dia da equipe dele tem que ser dedicado à prospecção. Trazer novos clientes. Porque senão é aquele negócio. Se a gente quer sair dessa estatística de empresa que fecha em 2 anos, ou empresa que não cresce, você precisa prospectar muito. E principalmente nos meses piores, né? E você sabe por que o Gilson está dizendo isso, gente? Porque toda empresa que não oxigena o seu universo de clientes, que ela está acostumada a trabalhar,
ela está fadada, ela tem uma chance muito grande de estar em ameaça. Sim, sim. Por quê? Porque ela trabalha sempre com os mesmos clientes. Sim. Ela não aprendeu a pescar, ela está desaprendendo a pescar. Muitas vezes um grande vendedor que atuou nela anos atrás, saiu da empresa e ninguém aprendeu o processo de vendas. Ninguém mais está vendendo. Você não é refém, né? Você não é refém de um cliente grande, você não é refém de um cenário econômico, você não é... Porque assim, se o cenário econômico é difícil, e às vezes implica realmente, né, a macroeconomia implica no dia a dia das empresas, mas ele não é decisor para aquele cara que quer crescer, porque tem gente que cresce mesmo num cenário que o econômico não é ideal, porque eles têm o hábito de prospectar. Sim. E quando você está num cenário mais dificultoso, mais caótico, mais prospecção você tem que ter. É isso mesmo. Né? Quando o cenário está mais adequado, você vai prospectar menos, mas vai prospectar. Mas quanto mais difícil for o negócio, é onde que a galera tira o pé, é onde que mais tem que se prospectar. Isso mesmo. Prospecção tem que ser feito todo dia. E dentro dessa prospecção, então, vamos falar o seguinte. Você tem que pensar que a tua empresa tem 3 tipos de clientes que ela pode abordar. Os clientes ativos, que já são seus clientes, que já compram de você, você já conhece, e você tem que ter uma rotina com eles. Né? Um roteiro, né? Um roteiro de contato, um procedimento, saber o que ele compra mais, uma introdução de novos produtos nesse cliente que já está ativo, que já tem uma linha de crédito aprovada, que, enfim, que já conhece teu produto, tua qualidade, né? Tem o cliente inativo, que eu costumo dizer que ele tem uma porta entreaberta contigo. Sim. Porque ele já te conheceu lá no passado, às vezes por causa de um vendedor ruim seu, que tratou ele mal, ele parou de comprar de você. Verdade. Então, tem que retomar. O que é um cliente inativo? Poxa, por convenção aí que eu coloco nas empresas. É um cliente que há mais de 6 meses não compra de você. Mas pode variar. Tem cliente que a gente define que é 1 ano. Sim. Sem comprar. No meu caso aqui, a média que o brasileiro troca de carro é 3 anos. Né? Isso. E o teu tipo de cliente é um cliente pontual, né? Exatamente, porque é carro, né? Mas às vezes, mesmo assim, a gente tem que manter uma linha de contato com esse cliente, que é uma prospecção, porque esse cara tem alguém do meio dele que quer trocar de carro, né? Exatamente. Da família, alguém. E se você mantém essa consultoria constante para ele, quando ele for trocar de carro, automaticamente ele vai te procurar, né? Isso mesmo. A probabilidade que ele te procure é grande, né? Na verdade, isso mesmo, né? Isso mesmo. Você tem uma chance maior, a porta está entreaberta. Agora, vendas recorrentes é mais fácil, mais ainda você tem que ter o olho nesse cliente, né? Sim. Por exemplo, venda de insumos, sei lá, quem vende insumo para panificadora, cara, eles têm que estar com o radar na panificadora todo dia, né? Constante, né? O teu cliente, ele é de recompra ou é um cliente de compra pontual? Sim. Uma loja de carros, como o Gil está falando, que é o caso da Top Level, a cada 3 anos o cliente vai voltar para trocar o carro. Então não dá para dizer que eu tenho que ter um relacionamento constante para não fazer um papel de chato com o cliente, né? Agora, quando é um cliente que todo mês ele precisa do teu produto, você tem que ter um CRM, né? Toda empresa tem que ter um CRM, mas mais do que nunca uma empresa que tem cliente de recompra, né? Total. E o terceiro tipo de cliente que a gente estava falando, que é o cliente prospect. Aí sim você tem que ter um processo de prospecção. Que é um processo que envolve você fazer um funil de prospecção, definir quais são as etapas que está evoluindo esse cliente até que ele faça a primeira compra e se torne um cliente ativo, né? Venha para o time de clientes ativos. Né? A gente já fez até uma live no ano passado sobre como prospectar clientes, como ampliar a tua quantidade de clientes, e acho que a gente pode falar sobre isso na próxima live. O que você acha, Gilson? Qual que é o tema, será? Como ampliar a sua quantidade de clientes. Isso aí. Né? Daí envolve prospecção, que é legal. Aí envolve prospecção. Que fecha com esse tema que a gente está falando de técnica de venda. Né? Isso mesmo. Né? Como a gente está só fazendo uma revisão da live passada, que a gente falou sobre as etapas de uma boa venda, então a primeira etapa é planejamento. Né? A segunda etapa, qual que é? É você conectar com o cliente. Você chegou no frente a frente com ele, você está conversando com o seu cliente, ou por videoconferência, ou por telefone, não importa, ou pessoalmente. Você tem que se conectar com ele, para fazer o quebra-gelo. Terceira etapa que a gente falou de uma venda completa, é você ouvir a dor dele, né? Você fazer a leitura de potencial dele ali, né? Mapear esse lead, a necessidade dele, a dor dele, e para isso é preciso ter uma escuta ativa. E a gente vai falar hoje de técnicas de venda, que é preciso saber perguntar. Fazer perguntas abertas, né? Como fazer isso? Vamos até hoje fazer uma simulação aqui, gente. Esse é o interesse. A gente vai fazer uma simulação que é onde o Gilson ele vai fazer o papel de um corretor de imóveis
Vamos tentar, né? Né? E eu vou ser o cliente, né, Gilson? Tá Não, o Gilson, ele tem uma falsa modéstia, às vezes, porque ele está acostumadíssimo a usar a técnica do spin selling. E hoje a gente vai colocar na prática a técnica do spin selling. Eu vou explicar o que ela é antes e o Gilson vai vir com tudo aí. Vamos lá. Né? Depois que você faz a leitura da dor do cliente, qual é a próxima etapa? Quarta etapa. Aí sim você vai fazer a tua proposta, porque você entendeu a dor do cliente, você conectou com ele, você entendeu a dor dele, aí você vai fazer a tua proposta direcionada, né? Sem pegar uma metralhadora e fazer assim, vamos ver onde eu acerto. Não, você vai cirúrgico, né, Gilson? E aí a gente vai falar um pouco da técnica de venda consultiva, como é que é a venda consultiva, vamos falar hoje, né? Próxima etapa, você vai para uma etapa de objeções, né? Diz que todo mundo tem um plano, como dizia Muhammad Ali, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco, né? E quando que é esse primeiro soco? Muitas vezes é na primeira objeção que o cliente falar, né? E você tem que estar preparado para as objeções. Por que essa semana, lá na Solução Adesivos e Selantes, nós fizemos um treinamento de pitch de vendas? Porque é muito bonito todo aquele texto e eu achar que eu estou pronto. Se não tem treinamento, eu não consigo estar preparado para as objeções que vão surgir. Então, nos treinamentos de vendas, geralmente, o que a gente faz, Gilson? A gente pega os outros vendedores que vão vir na maldade, às vezes, na maldade no bom sentido, né? Com objeções que eles estão acostumados a ouvir e vão jogar essa objeção para aquele vendedor que está ali na linha de frente na hora da simulação. Entendi. Mas isso é legal, é um roleplay, né? É um roleplay. É para poder fazer com que cada um, né? A ideia não é expor, né? Mas a ideia, quando você faz esses treinamentos, é fazer com que todo mundo se adeque, né? Pô, vai aprender, pô, não tinha esse hábito de falar esse tipo, como que eu trato essa objeção? Vou tratar dessa forma agora, porque eu gostei disso aqui, cada um vai usando, né? Isso porque às vezes é legal, porque isso eleva o nível de toda a equipe, né? Eleva o nível de toda a equipe e faz as pessoas visualizarem, memorizarem melhor. Né? Que nem quando eu tinha prova oral na escola, né? Você vai ter que ir lá na frente, daí você fica esperto, né? Começa a estudar mais. Exatamente, porque o cara vai ser colocado na linha de frente, né? Vai estar né? E engaja, né? Então vai fazer um treinamento de vendas, poxa, faz exercício, chama o pessoal para participar. Senão você não consegue engajar de verdade a equipe, né? Vira uma missa, né? Todo mundo fica ali só escutando. Bom, enfim. Verdade. Né? Então, assim, próxima etapa, fechamento. Tem que ter punch, tem que saber a hora de fechar. Você percebe que tem chance de fechar, vai lá e fecha na hora a venda. Ou se você percebe que vai postergar e tem uma chance de fechar, tenta identificar qual é a dor do cliente. Hoje na simulação você vai fazer isso, né, Gilson? Vamos tentar, se o cliente tentar sair pela tangente, você vai tentar entender a dor para tentar fazer. Que nem diz um cliente meu, não deixa sair da loja. O cliente está lá na porta, mas não, vamos conversar. Não deixa sair da loja, porque daí passa. Tem um vendedor, um cliente meu que fala, não pode deixar o cliente sair do transe. O que é o transe? Ele está envolvido, ele está emocionalmente envolvido com aquilo. Então é a hora dele comprar. Sim. Senão depois ele vai receber mais 300.000 propostas, ele vai ficar na dúvida, ele vai pensar que ele quer comprar também um carro, mas também ele quer comprar uma casa, uma bicicleta, ou ele quer casar. Enfim, e não vai comprar teu produto, porque você está concorrendo muitas vezes não só com o teu concorrente direto, mas com outras categorias de produto que envolvem investimento também desse cliente. Que nem a gente falou da semana passada, que eu gosto da venda sem venda, né? Sem o vendedor. Você gosta quando você vai numa loja, o vendedor fica atrás de você? É um vendedor insistente, você acha legal? Cansativo, né? Cansativo. Não, você não gosta, né? Não. Eu gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. O nosso cliente também não gosta. Ninguém gosta. Né? Então a gente não pode ter um papel de lá fora e aqui dentro ser outro, né? Então ninguém vende. Eu não acredito, realmente não acredito ainda mais na complexidade dos nossos negócios do dia a dia hoje, da vida moderna, né? Com a concorrência muito acirrada para a maioria dos negócios, né? A não sei que você venda um produto que não tem concorrente. Sim. Né? Mas se você tem concorrente, você não é sendo mais chato, é sendo mais eficaz. Exatamente. É o cara que entende mais, sabe fazer mais pergunta, né? Quem fala muito e sabe, perde. Uma coisa do método de hoje, que a gente vai exemplificar, sabe fazer o cliente pensar na própria dor. Exato. Refletir, entender a própria dor. Muitas vezes o cliente não entendeu que uma coisa está impactando na outra. Exatamente. E hoje eu realmente não acredito, Marcelo, que alguém compre pela insistência do vendedor. É difícil. Se comprar, pode ter certeza que é um produto que ele vai dar muito pós-venda.
né? Porque você não fez implicação realmente, sabe? E o vendedor bom, o vendedor legal, que trabalha de uma forma durável, com um negócio durável e com um negócio sustentável, que é ter clientes na base sempre, ele quer vender de forma durável, né? Quer vender com recorrência ou quer vender um produto que se fala. Eu já perdi muita venda porque eu não quis vender um produto que não era para aquele cliente. Entendi. O carro que não era ideal para ele. Sabe? Porque Ou o cara seja, queria comprar na emoção, porque não sei o quê, aquela parcela não era adequada e realmente não é papo de vendedor, não. É papo verdadeiro. Eu perco, prefiro perder. Mas que essas pessoas depois, claro que eu não sou nenhum samaritano, né? Eu quero vender, quero ganhar dinheiro. Uma das primeiras coisas que eu considero aqui é o resultado. Né? Nosso primeiro mandamento, né? mandamento aqui é foco no resultado. É o primeiro valor, né? Primeiro valor que é o foco no resultado. Está nas paredes da empresa. Mas não é um valor, não é um resultado a qualquer custo. É um resultado com valor. É um resultado que a gente faz. Eu já perdi muito negócio porque eu prefiro trazer o cliente, não fechar aquele negócio, mas no médio e longo prazo eu saio ganhando, cara. Até porque o nosso próximo valor é foco no cliente, né? Exatamente. E foco no cliente envolve empatia. Então, é melhor perder alguma venda quando ela não é bem feita, né? Porque vai te dar dor de cabeça, né? Que às vezes é legal, você tem que demitir um cliente, às vezes demitir cliente faz sentido, porque não é aquilo que você quer vender daquele jeito, porque, né? Uma que você não quer sangrar a tua margem, pelo menos eu não acho que eu tenho que vender fora da minha margem, porque a minha margem para mim tem que ser como eu posso falar, é o rei do meu negócio, entendeu? Claro. Né? Meu cliente é o rei e a margem é a rainha, claro. Sei lá, né? Então eu respeito muito a margem do meu negócio, quero ter clientes, mas respeitando o negócio, só que para isso eu tenho que mostrar muito o valor do meu negócio. Mas aí entra uma coisa que a gente sempre fala, né, Gilson? Nem todo cliente vai servir para ser seu cliente. Exato. Porque vai servir para ser o seu cliente, aquele cliente está disposto a entender o valor agregado que você tem a oferecer. Exatamente. A qualidade do teu produto, o que você tem de adicionais dentro da tua empresa, né? A própria imagem da tua empresa, o marketing que você investe, a confiabilidade que você deposita no teu negócio. Por exemplo, lojas de carro. Quantas lojas de carro hoje pode dizer que tem o nível de confiança que você tem e tem uma nota 4,8 no Google? Sim. Não conheço nenhuma que tenha nota 4,8. Só tem uma outra loja, que não quero falar o nome aqui, só conheço 2 lojas que tem a nota 4,8. Quanto vale isso no valor agregado na hora de você trocar de carro? É uma prova social, né? É uma prova social. Eu já fui enganado por vendedor de carro. Exatamente. E quer ver assim, isso é em tudo, né? Para pensar, na consultoria. Vamos supor, um cliente que quer ser cliente da consultoria. Você vai lá, faz a entrevista diagnóstica, você vê que o cara realmente tem condição de pagar e tal. Mas, cara, se o business do cara, o negócio do cara, não, sei lá, o cara fala assim, cara, eu gosto do jeitinho de sonegar imposto, eu gosto de fazer o negócio. Cara, aqui a gente faz um macetinho aqui para lucrar mais com o cliente. Cara, não faz sentido você ter esse cara na tua casa. Não faz sentido. Cara, a gente tem uma questão da ética, né? A gente tem que vender, mas só para tirar, eu quis fazer esse parênteses, porque a gente não pode vender para qualquer um de qualquer jeito, né? A gente não pode aceitar vendedor que quer ser... que é muito bom de lábia, mas é malandro na negociação, entendeu? Não, e vou pegar um outro exemplo da venda da consultoria, por exemplo, né? Tem muito cliente, tem empresário que é muito apegado ao que ele tem hoje. E uma das propostas da consultoria é ganhar um percentual de variável sobre o crescimento incremental. E a consultoria faz ele crescer realmente. Isso. Então a consultoria cobra um pequeno percentual sobre o crescimento dele. Sim. E existem clientes que conseguem ver valor nisso e falam, não, eu vou ganhar muito mais do que a consultoria. E existem clientes que não querem pagar uma variável. E aí, eu não fecho com esse cliente. Não faz sentido, né? Porque ele precisa se interessar precisa perceber que quando eu ganho, ele vai ganhar muito mais. E isso vai me incentivar a trabalhar pelo crescimento do negócio dele ainda mais. E daí qual que é o valor que você vai entregar para o negócio do cara que não quer crescer, não é? Isso mesmo. E para crescer, às vezes o cara tem que organizar, né? Se o cara não quer crescer, não é porque ele tá acomodado com aquilo que ele está fazendo hoje, às vezes está tudo bem, é um direito do cliente, é o direito do empresário ali, mas eu acho que não faz sentido, uma consultoria num negócio que o cara não quer se desenvolver e alcançar outros. Isso mesmo. Mas, Gilson, sem mais delongas, só para pegar a última etapa dos passos da venda, é o fechamento, né? Depois do fechamento é o pós-vendas. Então, se a tua empresa não tem um bom pós-vendas, investe nisso, porque isso vai gerar recompra, vai gerar satisfação, vai diminuir processos, vai diminuir dor de cabeça e vai te deixar um cara cada vez mais ético dentro do seu negócio.
Mas enfim, vamos falar de técnicas de venda, né, Jussão? Você sabia que, olha, eu antes de estudar isso, eu percebi, logo no começo da consultoria, eu percebi que várias dessas técnicas eu executava sem conhecer o nome, né, Eu Gilson? sou um cara que eu não sei nome de técnica, mas eu acho que eu executo algumas. Ó, né? Então, o que eu proponho aqui? Para você visualizar isso, a gente pegar... Tem quantas técnicas eu anotei aqui que eu mais faço? 6 técnicas. E trouxe um exemplo para cada uma delas, para a gente visualizar como é que funciona. Beleza. Primeira técnica, venda cruzada, cross-selling, que é a mais comum que tem, é a mais chamada que tem. Ou seja, todo cliente que vem... Eu tenho um cliente meu que é uma indústria de adesivos e selantes e ele tem 13 famílias. Por que essa técnica é tão importante para ele especificamente? Porque ele tem 13 famílias que ele vende de produtos. Cola, aplicador, tem o adesivo, tem o selante, tem o PU, tem 300. Dentro de cada família tem mais de 20, 30 SKUs, né? Que é a unidade de produto, é um tipo de produto dentro daquela família. Então é um cliente que tem mais de 100 itens à venda. O que isso quer dizer? Que no momento que ele está com o telefone ali, falando com o tomador de decisão, se ele não pode se contentar em ser um tirador de pedido e só muitas vezes é o próprio cliente que ligou para ele e vender só a cola ali, então só isso, senhor, obrigado, tchau, tchau, tchau. Pronto, desligou. Mas isso é básico, Marcelo. É básico, mas uma boa parte das empresas não faz. Não treina os seus vendedores a oferecer algo a mais. Né? Padaria, por exemplo, mercado que eu atendo bastante também. A gente sempre coloca uma regra, o cliente não pode ser atendido sem que a gente ofereça alguma coisa a mais. E a gente oferece. E isso aumenta consideravelmente o ticket da loja. Então, por um esforço simples, que é o cross-selling, de oferecer algo a mais, mas para você oferecer algo a mais, o que é a primeira coisa que você tem que ter na gestão? Conhecer o teu produto. Sim. Saber falar dos benefícios dele. Mas mais que isso, saber perguntar das dores do cliente. Perguntar, nesse exemplo de adesivo de selante, o que vai perguntar? Como é que está o estoque? De quem que ele está comprando tal e tal produto? Deixa eu aproveitar para te perguntar aqui, Gilson. Você tem cola aí no teu varejo aí? Que tipo de cola tem? Eu tenho cola disso, daquilo. Então... E você compra de quem? Você vai estudando. Eu compro não sei o quê. Como que é o prazo que ele te oferece? O prazo é assim, assado, não sei o quê, mas... entendi. E vai investigando. E numa dessa, já sai até uma reclamação dele. Mas aqui os caras não estão dando muito prazo, porque não sei o quê. Pronto. Você já achou uma brecha para introduzir o teu produto. Que legal. E aí você já oferece. E entendendo a dor dele, você já oferece um próximo produto. Né? Então, isso é um cross-selling, oferecer sempre algo a mais. Né? É uma venda cruzada, não é uma venda casada. Né? Sabe venda casada, né, Gilson? Aquela venda quando você abria uma conta no banco e fazia um empréstimo, a condição para você ganhar um empréstimo é que entrasse um seguro assim, assim, assado. Né? Então, isso já não pode, né? Mas até o próprio seguro hoje em dia, claro, o próprio seguro, vamos supor, você vai comprar um iPhone. Qualquer loja que você for, no site lá da Magazine Luiza, da Casas Bahia, você pode ver que já vai ter lá, e não considera uma venda cruzada isso no caso. Eles falam assim, se você colocar um seguro aqui, tal, você vai ter por mais R$30, por exemplo, na parcela lá, né? É uma venda, ele está fazendo... É um cross-selling. Está fazendo um cross-selling. Isso, você falou uma palavra muito certa, se você ganha tal coisa. Não pode ser obrigatório, né? Não pode ser obrigatório. Isso. Para o senhor comprar isso aqui, o senhor vai ter que adquirir tal coisa. Eu estava vendo uma pesquisa no Magazine Luiza, uma loja de varejo, que só o fato deles terem colocado o seguro lá nas linhas brancas, no negócio lá, cara, aumentou o faturamento em 13%. Imagina. Só por seguro. 13% ou 15% na época, assim, isso já faz 2, 3 anos. Só por ter colocado os seguros, entendeu? E isso quer dizer o que é? Por exemplo, aqui na minha loja, às vezes o cara, todo mundo se concorda, todo mundo que vai comprar carro, ele quer transferir o carro para o nome dele, né? Às vezes a gente não oferecia para o cliente a transferência do carro, né? Não custa nada oferecer, né? Está perdendo, está deixando dinheiro na mesa, né? Tá entendendo? Não fazer o cross-selling é deixar dinheiro na mesa. Eu estava deixando dinheiro na mesa, porque o que acontece? E também estava colocando risco no meu negócio, né? Eu pegava, eu falava, galera, não faz sentido 100% dos meus clientes não transferir o carro comigo. Sim. Porque ele vai ter que transferir. Mas vai, cara, por causa de R$100, R$100 e poucos reais, não faz sentido. É só a gente oferecer bem oferecido, treinando a equipe.
Hoje ninguém compra carro mais aqui sem transferir o carro com a gente. Imagine. E nem é uma reclamação, né? É uma coisa que é um benefício para o cliente. Eu aumentei um pouco o meu faturamento, não muito, mas aumentei o meu faturamento só de oferecer. Uma panificadora, se o cara chegar lá, não precisa ser muito bem treinado. O cara falar assim, vai lá, o cara vai comprar pão e falar para atendente lá, toda vez que alguém for comprar um pão, você oferece, não quer levar um pãozinho de queijo quente? Claro. Só de falar isso, te garanto que vai aumentar drasticamente a venda de pão de queijo. Gente, é impressionante. Todo mundo, 90% dos clientes topa. Isso mesmo. Para certos negócios, se não tiver o cross-selling, o negócio não prospera. Não prospera. Simplesmente não prospera. Não prospera. Ou seja, tudo bem, na venda de carro não vai fazer tanta diferença para você não vender o seguro e tal. Claro, sim, tudo bem, mas você viu oportunidade nisso e está certo. Agora, cara, numa padaria tem uma infinidade de produtos, né, que são produzidos e geram custo e ficam ali estragando se não forem vendidos nos próximos 2 a 3 dias. Então tem que ser um hábito de todos eles serem vendedores, oferecer. Porque o cliente chega ali na frente, ele fica perdido. Ele não sabe, ele chega cansado do trabalho, então 10 pães e 200 gramas de queijo. E é isso, e tem o cara de trás que está pressionando. Não, então é a hora de você oferecer tudo que tem de bom. Né? Às vezes o caixa está mais preocupado em terminar a fila do que vender um pouco mais para cada cliente. Né? Isso. E numa compra de um cliente normal, regular, que vai comprar R$20 na tua padaria, você pode facilmente, por hábito, transformar cada venda de R$20 em vendas de R$50, R$60. Facilmente. Né? E os clientes não negam, eles não negam. Pode ver, faça o teste. Você vai numa padaria, a pessoa começa a oferecer, quer aproveitar o pão de queijo? Acabou de sair, o cara chega com uma roupa meio fit, não, a gente tem um sanduíche natural aqui. E na verdade você está fazendo um favor para o cliente, porque ele vai chegar em casa, e eu costumo dizer, né, vai pedir o iFood, ou vai ter que sair para o mercado, etc. Total, então, faz total sentido, Marcelo. E realmente é uma questão de treinar a equipe, né, para isso. Criar o hábito da equipe toda a fazer isso, né? Agora, numa indústria, por exemplo, poxa, eu estou com o cliente, eu estou com o tomador de decisão na linha. Qual que vai ser o trabalho que eu vou ter de entrar em contato com o próximo cliente e conseguir finalmente chegar no tomador de decisão? Se eu já estou com o tomador de decisão na minha frente, eu vou tirar o máximo proveito daquele cliente que eu já estou com ele na linha. Sim. Né? Então, para alguns negócios, não fazer o cross-selling é suicídio. Assim como o upselling, né? O que é o upselling, né, Gilson? O cliente vem e pede uma categoria de produto e você oferece uma categoria, uma qualidade melhor de produto. Então, o primeiro exemplo do cross-selling é um exemplo da batata frita do McDonald's. Sim. Que você vendeu algo a mais e que aumentou o teu ticket, aumentou o teu... Agora, no upselling, é quando, por exemplo, você chega numa lanchonete e pede um hambúrguer normal e o cliente, o atendente chega para você e fala assim, olha, a gente tem um hambúrguer gourmet de 150 gramas, que é um blend de costela com fraldinha, que é maravilhoso, está saindo bastante, né? E o pessoal gosta, é um sabor diferenciado, gourmet mesmo, né? Opa, vi valor. Você já começou a ouvir ele falando, já começou a sentir o sabor do negócio, né? Você viu vantagem para você, né? Ah, legal. E quanto que sai a mais? Ah, então vai de R$14,50 para R$19,50. Cara, você vai topar na hora. Mas na hora. É muito irrisório, né? Total. Não é verdade? Então nisso você fez um upselling. Ou vou te dar um outro exemplo de upselling. Será que o teu cliente, você é uma indústria, vamos voltar para a indústria. Você é uma indústria, o teu cliente, você tem vários tipos de produto que você vende, vários tipos de qualidade. Será que você vai vender sempre a mesma qualidade para esse cliente? Ou será que não é interessante para esse teu cliente que vai vender para consumidor, ele ter opções para os diversos tipos de clientes que vão na loja dele? E será que você não pode ser um consultor e fazer a próxima técnica, é a venda consultiva? Né? O que é ser um consultor? É chegar para o cliente e falar assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, quais são os tipos de clientes que vêm na tua loja? Aí você vai me falar assim, tem cliente da classe A, classe B e classe C, geralmente, né, aqui onde eu tô, porque eu vendo celular, por exemplo. Faz sentido essa loja só ter um tipo de celular no valor de R$2.000? Não faz sentido, porque o tipo de cliente que frequenta lá, ele tem cliente que vai lá para procurar um celular de 5.000, tem cliente que vai lá procurar um celular de 10.000, então você tem que dar opções. E você pode ensinar o seu cliente a atender toda a demanda que ele tem de público que frequenta aquela região dele.
Tem um gatilho mental que tem a ver com quando você faz um upselling, é o gatilho mental da ancoragem, né? Por exemplo, assim, se você coloca um produto, vamos supor, se você vende um produto que custa, sei lá, R$20, mas do lado desse produto você coloca um de R$50, você consegue, é uma forma de fazer upselling, talvez não seja o nome, mas você consegue aumentar o teu ticket desse produto para R$32, R$35, né, que você está vendendo o mesmo produto, só aumentando o valor do produto. A pessoa vai no meio termo, né? Não, nesse caso, na verdade, ele tá ancorando. Ele está pegando um produto de 50, em vez de você vender o teu produto que você vendia para 20, é um estudo. Eu esqueci o nome do estudo. Você sobe esse valor de 20 para 30 e você vende ele ainda muito mais. Só porque você ancorou num outro produto muito mais caro. Técnica de ancoragem de preço. É isso mesmo. Interessante, não é upselling, não tem nada a ver com upselling, mas tem a ver com ancoragem. Mas tem a ver com ancoragem, gerar referências. O que seria upselling? Por exemplo, você vai num bar, você pede um chopp de 300 o garçom fala, esse é R$25, quer um de 500 que vai custar R$32, 35? Isso. Você vendeu uma quantidade maior, né? Exatamente. Ou você vai dar uma gama maior de opções para o cliente, ele só ia comprar da qualidade A, daqui a pouco ele compra um pouco mais também da qualidade B, da qualidade C, para ter, né? Enfim, né? E acho que dentro do upselling, para você poder fazer um upselling de verdade, você tem que ser um vendedor consultivo. Porque você tem que ter um poder de persuasão. Sabe quem é um vendedor consultivo? É um cara que ele é tão bom e ele tem tanta qualidade no que ele fala, propriedade no que ele fala e sinceridade no que ele fala, que ele conquista a tua confiança, que ele passa a ser um consultor seu, ele passa a demonstrar que ele é uma autoridade naquele assunto. E mais do que isso, ele começa a demonstrar que ele não tem um real conflito de interesse. Você falou isso agora há pouco. Você falou assim, eu prefiro não vender aquele carro para esse cliente, porque ele não vai ser feliz com o produto que eu tenho. Prefiro que ele saia feliz com aquilo que ele está buscando mesmo. E que numa próxima ele volte. Com certeza. Sem forçar a barra, né? Mas vamos dar um exemplo de venda consultiva. O mais comum que eu vejo que tem, Gilson. Vai numa loja de roupa. Você já percebeu que tem vendedor de roupa, ou vendedor de roupa, né? Que toda a roupa que você está provando ficou ótima. Nossa, a pessoa é mais gordinho, por assim dizer, vamos supor, né? Aí chegou uma roupa branca, ela não, ficou linda. Não, às vezes não ficou bom. Às vezes tem que oferecer aquilo que fica mais do que isso, não só na aparência, aquele vendedor que se interessa por você, que ele quer saber qual é o seu trabalho, né? Onde você vai usar essa roupa, ele faz perguntas que tenham a ver com o teu propósito, para saber o que oferecer. O que acontece? Quando é que é perdida a confiança, Gilson? Quando ele percebe que ele nem te ouviu, já veio e ofereceu qualquer coisa para você. Aí você percebe que você está falando com uma máquina. A gente não quer falar com máquina. Para você vender, você precisa se interessar pelo outro lado. Você precisa querer realmente resolver o problema dele. E antes entender qual é o problema, né, Gilson? Por exemplo, nessa caso do exemplo da roupa, se um vendedor consultivo, se a roupa não ficou tão legal, ele vai falar, olha só, coloca o cliente na frente do espelho e fala, que tal a gente provar essa outra tipo de camisa? Olha, dá uma olhada, né, nesse caimento da camisa, não precisa ser, né, mas com um cara que se importa realmente com aquilo. Por exemplo, assim, eu não sou um cara dado muito à altura, né, não tenho uma altura muito alta. Fale assim, Gilson. Mas, por exemplo, se eu chego se eu vou comprar, eu tenho dificuldade para comprar roupa. Se eu vou comprar e a roupa não fica meio solta, assim, cara, eu quero me sentir melhor, assim, quero que pareça que eu estou bem vestido, que está bem alinhado. Se eu uso uma roupa, se o cara quer me vender só porque a roupa de grife ou um negócio, eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos provar outra. Olha, será que talvez se você provar uma outra vai ficar um caimento bem mais legal, sabe? Na verdade. Te fala o porquê, né? Por que os argumentos dele fazem tá sentido. Vendo que isso aqui tá alinhando, tá aumentando o teu tamanho por causa disso, sabe? Não usa essa roupa com essa listra aqui que vai reduzir o teu tamanho, né? Vai te deixar com uma visão de uma pessoa menor ainda. Usa com uma listra e são poucas reta, pessoas que sabem fazer isso, né? Mas um vendedor... eu conheço bons vendedores que fazem isso, sabe? E é legal, né? Mas tem que ter muita segurança para fazer isso. Tem que ser e para ter segurança, precisa também conhecer o produto. Sim. Né? Precisa prestar atenção na pessoa. Sim. Né? E tem que saber falar também, né? Como que é esse saber falar, Sim. né? É falar só, olha só, ficou... Às vezes pode falar, não me corrija se eu estiver errado. Claro. Mas você pode chegar, olha, ficou interessante isso aqui, mas pro teu estilo, pro teu perfil,
talvez esse outro modelo aqui fique mais interessante e tal. Sim. Você percebe que é uma pessoa que aceita mais sinceridade, sim. Você pode ser mais realista um pouco, mas é muito sentir o outro lado, claro, na verdade? Claro, isso mesmo. Sinceridade também é importante, Sinceridade. É o tal do se importar com o outro, né? Isso. Se eu realmente estou me importando com aquele cliente, com aquela pessoa, eu quero que ele saia dali da minha loja e fale, pô, porque lá fora vão falar, pô, não ficou tão legal. Então, pô, onde você comprou? Né? Então, pô, é um cartão postal, né? Mas, ó, vamos fazer um negócio bem feito. Né? Isso. Mas agora vamos fugir completamente desse cenário de roupa, de varejo, vamos para indústria de volta. Um exemplo que me marcou muito, que o vendedor, ele perdeu, era um cliente de recompra, mas ele perdeu essa confiança de um vendedor consultivo. Né? Tive um caso de um cliente, era indústria, eram peças para janelas. Uma indústria consolidada. O que aconteceu? Um cliente dele foi procurar ele porque estava abrindo uma loja de peças para janelas para vidraceiro, atendia vidraceiro. O que o vendedor chegou para ele e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos estocar aqui bastante, não pensou nele. Perguntou quanto é que ele tinha para investir e foi direto no que ele queria vender, que dava mais margem para esse vendedor, que dava mais resultado. Resultado, 1 ano depois nós passamos lá, eu e o dono da empresa, e estava tudo estocado na parede, mas uma parede desse tamanho aqui, cheia de peças para janela, que não vendia. E a vendedora, a dona da empresa, estava desesperada, porque ela falou assim, meu fluxo de caixa está parado aqui, e eu descobri depois na curva de aprendizado desse negócio, que eu precisava ter comprado mais esses itens, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E o meu vidraceiro, ele não está vindo aqui, sabe por quê, Marcelo? Porque ele precisa de uma solução completa. E tem itens que eu não tenho dinheiro para comprar, e eu não posso comprar porque está parado esses aqui que eu comprei em excesso. E o vendedor não me falou isso. E aí isso demonstrou uma desumanidade desse vendedor. Eu fiquei muito chateado com ele, né? Sim. O que o dono da empresa sabiamente falou e fez? Vamos fazer o seguinte, eu vou retirar tudo que está aqui, metade de tudo que está aqui, vou trazer de volta, vou te reembolsar, vou te vender o que você precisa e o que você precisar a mais... que a gente não tem, se vai poder comprar em outros fornecedores, porque nem tudo ele vendia. Claro. Então ele foi justo. Adivinha, esse cliente, ele passou a comprar da gente continuamente, a gente só mudou o vendedor que atendeu ele inicialmente. Sim. Né? Mas você veja, isso é uma venda consultiva. Total. Querer entender. Ao contrário de você... A gente tem um conceito na indústria chamado sell-in e sell-out. Tudo que eu vendo para o meu cliente, eu tenho que me preocupar se vai dar sell-out, se vai sair da loja dele para o consumidor. Porque tem que ter recorrência, né? Eu quero tem que recorrência. ele compre, eu quero que ele volte a comprar de mim, né? Isso, tem recorrência e tem sucesso. Sim. A gente tem que querer o sucesso do outro. E isso é venda consultiva. Total, né? Verdade, querer o sucesso. O sucesso, às vezes, é que ele fique boa a roupa nele. Não tenha dúvida. O sucesso, às vezes, é que ele quer um carro econômico, eu vou vender um carro econômico para ele. Ou ele quer uma casa que tenha essa e essa característica, eu vou resolver o problema dele. Não tenha dúvida. Né? Ou às vezes ele mesmo não está sabendo identificar qual é a dor dele. Por que ele quer tal coisa? Ele também não entendeu. Né? A gente pode ajudar ele. Gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Você sabe que gatilhos são uma coisa perigosa, né, Gilson? Você sabe que as pessoas são movidas por emoções. E as emoções fazem a gente tomar decisões que muitas vezes a gente não quer. Ou que a gente toma de maneira precipitada. E se o vendedor sabe lidar com gatilhos mentais com sabedoria, ele vence a venda, ele consegue fazer a venda, claro que sem enganar o cliente, mas ajudando o cliente a tomar a melhor decisão. Vamos para esses gatilhos mentais, né? A gente conhece, a gente só não está acostumado com o nome. Gatilho da urgência, né? Eu anotei um exemplo aqui. O que é o gatilho de urgência, né, Gilson? Uma promoção com data certa para término, né? Sei lá, a gente faz aqui de vez em quando, né, Jesus? Vai fechar um mês, a gente faz uma promoção de colocar... Só hoje. Só hoje, mas tem que ser só hoje mesmo, né? De vez em quando a gente faz uma promoção que a gente vai dar um seguro para o cliente. Tem a Magazine na Casa Bahia que fala só amanhã, lembra? É um gatilho da urgência, né? Só amanhã, não sei o que, geladeira de 1.999 por 1.459. É só amanhã. É só amanhã. Aquela geladeira, né? Naquele valor... Mas está nesse valor. Isso mesmo. E é um gatilho. E a galera vai? Isso mesmo, que é um gatilho de urgência, né? Sim. Tem uma data para término, enfim. Sim. Gatilhos de escassez. Será que você está fazendo? Alguns desses gatilhos você tem que estar fazendo dentro do teu negócio.
né? E você tem que variar eles. Sim. Né? Senão sempre fica a mesma coisa, né? Gatilho de escassez, né? Um produto que está para acabar no estoque e levará um tempo para a reposição. Pode acabar. Sim. Vai acabar. Depende de uma importação que você faz da China, por exemplo, e deu um problema lá nos navios, você pode usar isso em teu favor. Olha, tá acabando. E realmente a gente teve uma situação ali de... Cara, o gatilho da escassez na pandemia foi extremamente utilizado, né? Porque realmente a gente sabia que ia acabar, né? Mas hoje eu uso muito o gatilho da escassez aqui no meu negócio. Por exemplo, nenhum carro é igual ao outro, né? Não. Quando eu tenho um carro, sei lá, que não é tão, vamos supor, um carro 2020, que, sei lá, deveria estar com 70, 80 mil quilômetros, eu tô com esse carro com 20 mil quilômetros, você concorda que ninguém tem esse carro? Ninguém tem. É escasso. Naquela característica, entendeu? Naquela né? característica é escasso. Então é um carro que eu sei que esse carro vai acabar. E se ele não comprar, o outro não vai conseguir. Não vai ter no mercado naquele mesmo ano, porque eu uso muito isso, sabe? Naquela cor, né? Exatamente. Exatamente. Naquela cor, né? naquela configuração. naquele teto, naquela configuração, talvez não tenha um carro tão comum naquele jeito, né? É verdade. Então aqui a gente usa bastante. Não. Escassez. E vale demonstrar, né? Vale demonstrar. Vale. Gatilho da prova social, Jussão. Um cliente, eu anotei aqui um exemplo, né? Que esses exemplos são exemplos que eu tiro de clientes, geralmente, né? Um cliente influente que já compra de nós ou um depoimento de alguém relevante no nosso segmento. Cara, como eu uso o gatilho da prova social? É você pegar um cliente grande de Curitiba e falar, ó, fulano compra. Por que isso é importante? Porque isso ajuda a construir confiança. Sim. Poxa, às vezes você não é uma marca tão conhecida, mas você pode citar que tem a transportadora tal também compra da gente. Ah, transportadora tal, isso vai construindo uma imagem, né? O gatilho da prova social eu gosto muito de usar junto com o da semelhança no meu negócio. O que é isso? Tipo assim, às vezes eu gosto de colocar muita gente que já comprou carro comigo, dando um depoimento com isso. Daí ali vai ter uma pessoa mais velha, pessoa mais velha talvez se identifique. O mais novo, com um carro mais novo, você vai se identificar com aquele outro que está falando, né? A mulher com aquela mulher, entendeu? Então, quanto mais prova social você tiver no teu negócio e você puder colocar, isso ajuda muito, porque todo mundo gosta de se assemelhar, entendeu? Então, ele fala assim, pô, essa pessoa parece comigo, então ele comprou ali, talvez eu compre, entendeu? Deixa eu te perguntar, para muitos negócios, principalmente de compra pontual, Gilson, tem um momento certo de você pegar essa prova social, essa opinião de um cliente, que a gente tem que ter por hábito pegar, né? No teu caso aqui, a gente pega na hora da venda do veículo. Na hora da emoção, né? Na hora da emoção. Né? Tem que ser na hora da emoção, né? Porque é a hora que ele está mais... propenso, né? Que a gente fala, né? As pessoas compram por emoção e justificam pela razão, né? Ali ele está emocionado, ele está comprando, está feliz, conseguiu realizar aquele sonho ali, é um momento da gente trazer isso para o mercado, né? Pegar esse depoimento e colocar, porque daí você vai, com isso, fazer com que as pessoas vão ter a semelhança daquela pessoa e vão ver a prova social, né? Pô, vou comprar, né? E trabalhar a emoção da pessoa. E a gente tem que ter por hábito, né? Ou seja, uma vez por mês, pelo menos, pega a opinião de algum cliente e coloca na mídia. E aos poucos isso vai construindo uma cartela de opiniões que vai estar lá na tua rede social, no teu site. Eu acho que você tem que documentar, né? Isso. Documentar, colocar no Instagram, colocar no site, colocar no YouTube, para que as pessoas possam... Geralmente a gente vai pesquisar antes de comprar, né? A gente vai fazer a pesquisa. Que é um gatilho legal da prova social, é assim, ó, você vai num restaurante, você tem 2 restaurantes, um de um lado da rua, isso aí é meio, todo mundo fala, Nossa, mas isso é muito. Mas é prova social, né? E do outro lado da rua tem o outro. Aqui, nesse de um lado da rua, tá lotado. Tem fila lá na frente. Esperando, todo mundo querendo entrar aqui. E você passa de carro. E de repente você tá passando aqui e aqui não tem ninguém. Qual que você vai? Eu vou no que tem fila. É prova social, né? Claro, desde que não seja uma fila quilométrica, eu não esteja com pressa. Né? Mas eu vou no que tem fila. Né? Porque, poxa, ali é interessante, né? Entendendo? O outro é comida fria, sei lá, não sei. É que você não sabe se a comida é fria, né? Na verdade, mas você fala assim, pô, se tá todo mundo indo lá, eu também vou, porque eu não vou ser o louco de querer ir do lado, e às vezes, né? Na verdade? É verdade. É prova social. Pura verdade. Né? A gente é influenciado, né? A gente é. No restaurante, né? Você dava uma cremosinha pra jantar. Cremosinha. A namoradinha. A namorada? Foi. Qual o nome? A cremosinha. Sacanagem. A cremosinha. Pois é, cheguei lá
lá na parte do restaurante, tinha um restaurante que estava todo seco, né? Só que era mais barato. Mais barato, entre aspas, né? Tipo, uma janta para dois ia sair uma faixa de R$230. Acho que tá ok. Tá ok. Aí, e do outro lado tinha um restaurante que estava lotado. Muito lotado, mas eu não queria ir lotado. Eu queria ir mais tranquilo. Beleza. Quando foi uma outra vez, eu voltei lá. Né? Só que eu voltei com a minha família e a minha família foi pelo gatilho. O outro estava totalmente cheio. E a gente foi para esse cheio. Rapaz. Se arrependeram? Nossa. Eu falei, e no final, quando a conta veio, né? Eu falei, olha, se a gente tivesse ido para cá, no restaurante do lado, que era do lado, literalmente do lado, a gente ia pago mais barato e tinha comido muito melhor, com atendimento muito melhor, porque realmente o atendimento lá era um senhorzinho, e o senhorzinho lá ele era extremamente atencioso, ele perguntava, ele estava ali do lado. Sim. Tipo assim, sensacional. Só que ninguém dava bola por conta. Mas acho que aí tem que entrar também uma regra, né? Que minha avó já me falava, não basta ser, e tem que parecer também, que é uma regra do marketing, né? Então, tudo bem, como você falou que era um senhorzinho, me parece que ele já fazia isso há tempo e que ele só não está sabendo fazer o marketing, né? Talvez ele tenha que melhorar o marketing dele. Mas, né? Mas o gatilho da prova social se cumpriu, né? Porque você foi naquele restaurante que estava mais, né? Que tinha mais. A tua família. Eu não fui. Na primeira vez você foi no do senhorzinho. Mas na segunda vez a tua família foi naquele. Escolheram porque. Eu indiquei o do senhorzinho, que eu particularmente gostei muito da comida. Aí eles se arrependeram de ter ido. E quando foi num outro dia, eu falei assim, vamos lá no que eu falei. Todo mundo gostou. E daí todo mundo foi, né? Mas não culpe eles por ter ido, não, porque isso é psicológico. É psicológico. A gente é movido pela necessidade da semelhança, entendeu? É o efeito uma manada, psicologia. né? Exatamente. Todo mundo tende a fazer isso, é um comportamento coletivo. Todo mundo vai fazer um comportamento quando ele vê as outras pessoas fazendo. Porque entendeu? é uma busca por segurança, claro, né? que ali eles pecaram, porque a qualidade não era boa, né, e tal, mas aquela questão da semelhança, de estar cheio, cumpriu o gatilho mental da prova social, né? Quanto mais lotado ali, as pessoas tendem a querer conhecer esse lugar, não é verdade? Isso, e também isso, instintivamente, é uma busca por segurança. Por segurança. Né? Ou seja, ali é mais certo, tem mais pessoas, acho que vou por ali. Exato. É um caminho mais conhecido. E cabe a nós, como empresários, saber mostrar que o nosso caminho também é seguro. Verdade. Se fosse um negócio que estava começando, é normal que as pessoas não vão muito ali. Você tem que continuar investindo na tua qualidade, mas também saber mostrar aos poucos essa clientela vai mudando, né? Sim. Tem até um teste que fizeram, né, do pote com dinheiro no meio da rua. Não. Que era um pote, botaram um pote sem dinheiro na rua e tinha alguma coisa lá escrito para doar dinheiro. Sim. O pote que estava sem dinheiro, assim, um ou outro, mas eles pegaram um pote que estava cheio de dinheiro, tipo, e a pessoa chegava lá, colocava dinheiro. Tipo, o pote que estava com dinheiro, já estava com muito dinheiro, triplicou do dinheiro. O pote que estava completamente sem, veio uma coisa ou outra. Né? Mas é verdade. É o comportamento social, né? Não, legal. Então, prova social é uma coisa importante, a gente deve buscar. E o último gatilho que eu anotei aqui, que é o da autoridade, né? Principalmente quando você tem recursos para isso, né? O que é uma certificação, um valor que tem uma certificação, às vezes a tua indústria, a tua empresa tem uma ISO, ou você tem uma loja, que gera autoridade? Você mostrar a tua infraestrutura também, né? Você demonstrar que, ou você chamar uma pessoa que seja influente para falar sobre o teu produto, porque ela realmente usou aquilo e ela está recomendando, isso gera autoridade, né, Gilson? Quer ver um gatilho mental da autoridade? Assim, ó, pensa assim, você está tomando uma coca aqui, e eu falo para você assim, ó, pô, não toma essa coca, né? Você vai falar, tá, vai tomar do mesmo jeito, né? Porque é o Gilson falando. Agora chega um médico, o médico fala assim, Marcelo, não tome coca não, cara. Coca faz mal, não sei o quê. Você vai pensar duas vezes, né? Vai, com certeza. Porque é uma autoridade falando, Sim. né? Ele tem aquela autoridade, né? Então, o gatilho mental da autoridade funciona muito. Exatamente. E dependendo do tipo de produto que você vende, você precisa muito buscar esses tipos de gatilho, né? Sim.
Vamos dar um exemplo de gatilho de autoridade para loja de carro. Quando você contrata, por exemplo, uma avaliadora para avaliar o veículo que é idônea, né? Que é terceirizada e que é independente, né? Sim. Esse é um exemplo, não é, Gilson? Sim, ele... De autoridade, ou seja, é uma entidade terceira que veio e fez, como é que se chama? Fez auditoria no carro, né? Fez um seguro, uma perícia cautelar. Perícia cautelar. É um tipo de gatilho de autoridade, exato. né? Então, ou seja, quando a gente depende de trabalhar com a confiança das pessoas, o gatilho de autoridade ele é muito útil, né? Autoridade tem a ver com conhecimento também, né? Se você, por exemplo, quando você fala assim, eu já vendi mais de 2.000 carros. Eu sou uma autoridade porque eu já vendi mais de 2.000 carros, na verdade. Não é uma pessoa que vendeu 5 carros. A autoridade tem a ver com resultado também, né? Resultado. Tempo de olha, negócio. eu já, por exemplo, a gente propõe assim, a gente aumenta o lucro em um ano. Não é porque a gente acha, porque a gente sabe que dá para fazer isso, porque a gente já replicou isso em várias vezes, né? Então dá para fazer, né? Então é uma autoridade naquilo que a gente está falando. Então a gente tem autoridade porque a gente sabe o que está falando, né? Então e não é por achismo, é porque já foi feito e a gente sabe como fazer, não é verdade? Isso mesmo. Eu sei como vender carro, sabe como aumentar o lucro, né? Não é assim? Então a autoridade tem a ver com o resultado também. Isso mesmo. Né? Mas agora, Jussão, eu queria falar desse método que você está mais do que acostumado a fazer, que é o spin selling. Que é uma técnica de venda que ajuda o teu cliente a refletir. Só vou falar um pouco da teoria dela. Claro, por favor. E queria que você aprofundasse também, mas vou tentar, que a gente sabe fazer, né, mas não sabe falar muito. Isso. Olha, são 8 horas. Vamos tentar falar rapidamente e fazer uma simulação rapidamente? Claro, bora. Vamos ver se vai dar tempo. Bom, spin selling, então você vai apresentar, é uma sigla, né? Então, o SPIN, S-P-I-N, é um método de perguntas que você vai falar da situação, vai falar do problema, da implicação disso e da necessidade de solução, certo? Situação, entender o contexto, né? Eu vou ler aqui a frase que eu anotei. Por exemplo, a pergunta, há quanto tempo num caso de compra de carro, né? Então, há quanto tempo você tem seu carro atual e com que frequência faz revisões, né, Gilson? Problema, como é que você identifica essa dor? Tem alguma situação que no carro? No carro. Por exemplo, assim, vamos sei que a gente vai fazer um exemplo, mas o meu negócio é mais fácil, né? Por exemplo, assim, digamos, a situação é, Marcelo, você tem qual carro hoje? Eu tenho... Nivus. Vamos supor, eu tenho o Nivus. Você está com esse carro há quanto tempo? Eu estou faz 2 anos. E você está querendo, esse carro, ele te traz comodidade, o espaço que ele te traz, é isso que você está procurando, não sei, né? Por que você está querendo trocar de carro? Eu quero um carro mais alto, né, Gilson? Quero um carro mais alto. E um carro mais novo também. Um carro mais novo. É meu carro 2022. Então, a situação seria a gente falar sobre a tua condição atual. Eu tenho esse carro ele me faz isso, ele está com essa... Eu quero conhecer você, eu quero saber isso, entender minha dor. Você tem um carro com 50 mil quilômetros, que está tanto mês, e daí a gente tenta entender o segundo passo, que é o problema, né? Exatamente, que é o problema, ou seja... o que está impactando ele está nessa situação, né? Quais são os custos que ele está tendo, ou isso está impactando isso no negócio dele, às vezes porque ele usa o carro para visitar cliente, né? O que está impactando? Ou a família dele cresceu e isso... Né? Daí são as perguntas, né? Daí a gente vai fazer perguntas. Exato. Por que você está querendo trocar de carro? Daí a gente precisa saber, né? Você vai falar, eu quero trocar por um carro mais tecnológico, eu acho que esse carro já está um pouco desatualizado. Daí a gente pergunta se você trabalha com o quê? Eu trabalho com venda de consultoria. Fala assim, Marcelo, você sente às vezes, quando você vai num certo cliente aí que você demonstra toda a autoridade, que a gente falou da autoridade do seu negócio, quando você chega com esse carro, você acha que esse carro não representa muito a imagem que você quer passar? Exatamente. Não é verdade? Então, daí você tenta trabalhar nesse problema, né? Sim. Tentar fazer o cliente visualizar o problema dele. Né? Que talvez ele não tenha visto. Isso. Né? Aí, implicação no método, né? Que é aumentar a urgência. Se esse carro falhar em uma viagem ou no caminho do trabalho, quanto isso custaria em tempo e dinheiro para a sua família? No caso, ele está falando da necessidade de ter um carro confiável, né? Por exemplo, no nosso exemplo aqui. Marcelo, você já sentiu que, de repente, assim, se você tivesse um carro
que de repente você sentisse que ele representasse realmente tudo aquilo que você entrega na consultoria, quanto você poderia aumentar de faturamento no teu negócio? Né? Daí é uma pergunta que talvez você responda. Me faça visualizar o benefício, tá né? Entendendo? Né? Talvez a gente tente é uma trazer... pergunta capciosa, né? Porque está me fazendo entender o contexto disso melhor, né? E o benefício disso, né? E o benefício disso. E por fim, a necessidade de solução, focar na solução. Se eu te mostrasse um modelo novo, com garantia de 3 anos e economia de combustível de 30%, isso resolveria o gasto excessivo que você tem na loja hoje? O gasto excessivo que você tem no carro hoje, né? Sim. Então, seria mais ou menos assim no teu caso aqui, falar, Marcelo, se eu achasse um carro que realmente te mostrasse esse carro aqui, que ele vai te dar uma sensação, vamos supor, assim, vou te mostrar essa BMW, essa aqui, 320, ela vai te trazer, é um carro um pouco mais caro que o teu, mas ele é uma marca BMW, que ela representa um pouco de luxo, um pouco mais de luxo, de status. Se você chegasse com um carro desse aqui, você acha que ele mudaria muito a forma, a abordagem, a percepção que as pessoas teriam de você? Eu acho que sim, porque... A resposta, né? Eu acho que sim, porque se eu vendo sucesso nas empresas, eu preciso demonstrar sucesso, cada vez mais. Não, é basicamente isso. Só que tem que ser real, né? Para isso, eu gosto muito quando você falou Isso tem a ver com venda consultiva, né? Não é verdade? Isso. Porque eu preciso entender, né? Para eu saber as necessidades, eu preciso te ouvir bem, né? Não necessariamente tem a ver com o valor do veículo, né? Só fazendo um parênteses aqui. Sim. Mas não quero ser hipócrita aqui, mas tem a ver com... Poxa, o cara vai chegar, vai fazer uma visita comercial, o carro tá sujo, quebrado. Não pode, porque tudo é imagem, né? O carro tá judiado. Tudo isso demonstra zelo, demonstra preocupação, qualidade, demonstra o profissional que você é e o que você está vendendo. Né? Então, eu acho que tudo isso tem a ver, né, Gilson? Também concordo. Enfim, a questão do spin selling é que faz o foco mudar, né? Você tira a visão do carro ser caro, mas sim você começa a mostrar para o cliente os reais benefícios dele de estar com um carro que vai trazer segurança para a família dele, que vai resolver o problema dele, ou que vai trazer retorno financeiro, ou que vai trazer novos negócios, ou que vai trazer status, ou que vai trazer satisfação. Desculpa te interromper, claro. Quanto vale a tua satisfação de pegar o carro que você quer no sábado de manhã para você dar uma volta e ir até a praia? Você é um cara que tem casa na praia, você gosta de ter segurança. Quanto vale você ter segurança na hora de fazer uma ultrapassagem? Você ter segurança se o teu carro colidir? Quanto vale isso? E é fazer o cliente entender esse benefício, não é verdade? Então, é isso mesmo. Quando no spin selling, a gente tem que trabalhar cada etapa muito certo. Porque para a hora que você chegar lá no N, que é a necessidade de solução, ele vai fechar por si só. Porque por isso que cada etapa tem que ser muito bem trabalhada. Eu tenho que coletar muito bem a tua, digamos assim, as tuas necessidades, saber mais ou menos qual que é o teu cenário atual, como que eu vou implicar, qual que é o teu problema. Quando eu falo problema, é mostrar que aquilo dói em você, entendeu? Né? De repente, assim, eu tenho que fazer aquilo virar uma dor latente mesmo, né? E quando eu vou trabalhando naquela dor, eu implico no que aquela dor representa para você e eu proponho uma necessidade de solução ali, que fala, Marcelo, se eu achasse esse carro do jeito que você quer, que não vai mudar muito no teu orçamento, que vai te entregar muito mais conforto, muito mais tecnologia, você vai chegar no teu cliente, naquele teu possível cliente lá com um carro que vai te trazer muito mais venda, você vai fazer muito mais negócio. Faz sentido você fazer uma troca hoje? Não faz sentido. Ou né? faz sentido? Faz sentido no caso você fazer uma troca hoje, né? Na verdade. Não faz sentido, sacanagem, né? Não faz sentido. Muito bom. Gilson, proponho o seguinte, vamos tentar fazer em 5 minutos isso, só para a gente... Claro. Respeitar o tempo da live aqui, mas a gente fazer uma simulação num seguinte cenário. Eu sou um cliente de imóvel, então vamos sair dessa questão de carro e pensar em imóvel. E eu moro num alto boqueirão, tenho uma casa, moro numa casa, quero continuar morando numa casa e estou chegando para você aqui na tua corretora de imóveis e estou expondo a minha situação. Tá bom. Só que eu só estou investigando. A minha intenção, já vindo para esse cenário, não é fazer a troca já. Tá. Mas eu estou investigando, vendo possibilidades. E o teu objetivo vai ser fazer essa troca já. Né? Me fazer enxergar que eu posso fazer isso hoje. É desafiador. Porque casa não se troca assim, né? Sim.
Bom, primeiro vamos lá. Marcelo, hoje você mora onde? Alto Boqueirão. Alto Boqueirão. Você trabalha com o quê? Eu sou consultor de empresas. Consultor de empresa. E você trabalha na tua região ou você se desloca para algumas outras regiões? Olha, ultimamente eu tenho ido para Curitiba inteira, porque Sim. o negócio está expandindo e a gente está tendo que fechar com Sim. clientes de toda a cidade. Então você atende, necessariamente você mora no Alto Boqueirão, você pode atender cliente que mora na região, por exemplo, lá é mais região sul, né? Por exemplo, você vai atender a região norte, mais Bacaxiri, Boa Vista. Posso. É muito mais longe, né? Pode ter consultores da minha empresa lá também que eu posso ir lá assessorar. Enfim, cada vez mais eu vou precisar rodar por Curitiba. Certo. E quando você vai dessa região, por exemplo, quando você está lá no Alto Boqueirão e você precisa se deslocar para o Bacaxiri lá, quanto tempo você demora em média? Olha, às vezes chega a 40 minutos, né? 40 minutos. Porque tem horários que, enfim, é terrível. E às vezes você precisa ir do Bacaxiri para um outro cliente, né? Isso. Eu aproveito esse tempo, às vezes, para falar no Viva Voz com algum cliente e tal, mas é um tempo perdido. Tempo perdido. E nessa sem contar, desculpa interromper, a gasolina, né? Sem contar a gasolina, na verdade, você vai gastando. E tempo, né? Porque o ativo mais precioso que a gente tem é o tempo, né? Você está numa região e vai para outra região. Então você está numa região, numa casa, vou considerar que seja uma casa boa, né? A tua casa vale quanto hoje lá, média? Vamos colocar ali uns 2,5 milhões. Certo. E você quer trocar por uma casa, você falou que daqui 2 anos, mais ou menos? Daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos. Na verdade, eu vim mais para dar uma investigada, sabe, Justo? Não quero tomar muito seu tempo, mas eu não vou comprar hoje a casa. Certo. Né? E você, nessa casa que você está procurando, você quer em qual região? Onde uma região mais central. Eu estava vendo que o Água Verde, ele não é o centro de Curitiba. Mas se você olhar Curitiba, o Água Verde está bem no centro. Então, ele te dá a locomoção para todas as regiões, todas as regiões. Gosto do Água Verde. Por exemplo, se você está lá no Alto Boqueirão e vem do Bacaxiri e quer ir voltar pro Alto Boqueirão, ele te dá uma demandinha, né? Nossa. Né? É bastante. Quanto tempo você demoraria, mais ou menos? Umas 3 horas, né? Quase. 40 minutos para ir, 40 para voltar, quase 2 horas. Né? Quase 2 horas. Se for só ir e volta, mas geralmente nesses trajetos aí eu tenho que ir também para uma outra região. E você vislumbra crescimento no teu negócio? Na tua empresa, você acha que você vai crescer? É que nem eu tinha comentado, cada vez mais eu vou ter que ir atrás dos meus consultores para ver como é que tá, visitar clientes de Curitiba. Então eu vou rodar cada vez mais. E eu acredito que você, como um bom consultor, teoricamente, nesses 2 anos, vai aumentar a tua produtividade no teu negócio. Então, automaticamente, você vai rodar muito mais, né? Com certeza. Né? Eu preciso de um carro que seja econômico também, né? Falando de carro agora, mas me ajuda muito mais morar numa casa central. Entendi. Não é só a economia do carro, é ter uma casa que... Do tempo, né? A questão do tempo que você estaria, né? Por exemplo, assim, então, se a gente te apresentasse uma casa hoje que te trouxesse os mesmos benefícios do teu negócio hoje, mas fazer você lembrar que se você esperar 2 anos, quanto isso implica para você, quantos gastos você teria nesses 2 anos, para o teu crescimento, que eu acho que você quer crescer, quer trazer mais consultores para o teu negócio, quer fazer... Imagine você daqui 2 anos aumentando, sei lá, que seja, 2 consultores ou 2 clientes por mês no teu negócio, só que em regiões de Curitiba que você vai ter que deslocar cada vez mais. Você acha que daqui 2 anos você vai ficar adequado para você atender Curitiba inteira morando no Alto Boqueirão? Talvez inviabilize, né? A gente nunca sabe, né, Gilson? A gente não sabe, mas eu sei que vai ser bem mais difícil. Hoje, só para você entender, hoje eu atendo clientes que eu escolho a localização deles, porque depende só de mim. Sim. Mas agora eu vou começar a ir atrás dos consultores que vão estar para atender os clientes que eles estão ver como é que esses consultores estão atuando dentro de Curitiba. Então eu vou ter que ter um raio muito maior. Então, e automaticamente teu custo aumenta, o teu tempo também despendido vai ser muito maior, né? Muito maior. Se não tiver numa região central... E se você está crescendo e está desenvolvendo o teu negócio e você está longe, às vezes isso pode trazer um certo prejuízo. Você acha que traz um certo prejuízo para você em tempo? De repente você está com um consultor aqui numa região e você tem uma necessidade de atender um consultor em outra região. Acho que traz porque eu vou, ao invés de atender uns 5 ou 6 clientes por dia e visitar 5 ou 6 clientes de consultores por dia, eu vou acabar conseguindo visitar 3 ou 4. Isso talvez pesaria no teu orçamento?
Pesa, porque eu perco dinheiro com isso, eu perco acompanhamento, eu perco clientes. Se eu trouxesse para você hoje uma casa que, dentro do mesmo valor que você quer, te apresentando, te apresentando essa casa numa região mais central, que talvez numa região... Outra coisa importante a gente saber, a tua região, você sabe mais ou menos, você acha que ela valorizaria a região do Alto Boqueirão? Você tendo uma casa lá de, sei lá, quantos metros quadrados tem a tua casa? 300 metros. Uma casa de 300 metros quadrados, no Alto Boqueirão. Se você tivesse uma casa aqui no Água Verde? Água Verde. No Água Verde, qual região que você acha que se valorizaria mais nesse período de 2 anos? Eu acho que o Água Verde valoriza mais, né? Curitiba, cada vez mais, né? Curitiba tem se tornado um celeiro de construção. O metro quadrado de Curitiba, mês a mês, tem aumentado. Te garanto que uma casa que hoje custa 2 milhões, daqui 2 anos vai estar pelo menos 30% mais cara. Se eu te apresentar uma casa nessa região mais central, que vai te dar toda a mobilidade necessária para o teu crescimento do negócio, mais conforto para você se deslocar para as regiões mais necessárias de Curitiba, para você atender teus clientes, hoje, com os mesmos valores que você paga nessa casa lá no Alto Boqueirão, faz sentido você tentar olhar um imóvel comigo hoje nessa região? Para mim faz, porque antecipa um plano, né? Antecipa um plano e me tira muita dor de cabeça. Mas acho difícil conseguir agora. Hoje eu tenho uma pequena dívida nessa casa, mas não tenho. Eu queria quitar antes essa dívida. Entendi. Talvez entenda e faz total sentido você querer quitar, porque eu acho que a gente tem que ter segurança em cada passo da nossa negociação, né, daquilo que a gente quer. Mas eu queria realmente fazer você refletir nessa questão. Uma casa no Alto Boqueirão, se realmente você quer viver bem, quer crescer o teu negócio, aqui talvez inviabilizaria o teu negócio no crescimento, porque em 2 anos muita coisa muda. Olha só, 2 anos, vamos trazer para o cenário atual, 2 anos, teu negócio tende a prosperar, porque você é um excelente consultor que vai fazer o teu negócio prosperar, fazer o teu negócio crescer. Em 2 anos, com certeza, o teu tamanho de negócio vai estar, para estar muito maior. Amém, Jesus. Você não pode deixar que uma questão de locomoção impeça o teu negócio crescer. Não faz sentido. Né? Se eu te apresentar essa casa hoje, fora a desvalorização da questão da região, aqui te garanto, nessa região mais central, daqui 2 anos você vai pagar muito mais caro, porque Curitiba realmente tem se tornado um celeiro de construção, e o imóvel que você compra hoje, daqui 2 anos você não compraria. Não acho, né? Vamos dar uma olhada numa casa hoje para ver se faz sentido? Vamos dar uma olhada. Se realmente você conseguir me apresentar essa proposta, a gente pode avaliar, sim. Posso mudar de opinião. Daí eu teria que propor essa casa para você, né? Claro, mas você abriu o caminho, né? Isso mesmo. Você abriu o caminho. E o spin selling é isso, né? Tentar apresentar o cenário e fazer o cliente pesar, né? Tu vê que não é a minha, eu não vejo não é a tua área, mas... mas foi bem, poxa, parabéns. Muito bom. É que a forma como você faz a venda, você faz o cliente refletir, né? Sim. Então tem muito a ver com esse ouvir, você se interessar realmente com a situação do cliente, né? Com certeza. Depois a gente começa a pensar e dava para fazer muito mais coisa, né? Mas é que a gente fica nervoso. Não, a gente na próxima semana que vem a gente pode fazer uma situação de carro, né? Vamos fazer uma situação de carro? Só para reforçar a questão do spin selling, semana que vem eu quero falar sobre como trazer clientes novos para sua empresa. Se você topar, prospecção, né? E por enquanto acho que é isso. Agradecemos a todos, né, Gilson? Passamos um pouquinho do horário, mas valeu a pena. Valeu a pena. Pessoal. Ótima semana. Valeu, Gilson. Tamo junto. Show de bola. Isso aí.